Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga, sou analista do comportamento e hoje vou trazer para vocês o assunto controle aversivo na análise do comportamento. Lembrando que essa aula, para muitas pessoas, pode ser o primeiro contato com a análise do comportamento, com esse assunto, na verdade, sobre controle aversivo, mas para outras pessoas pode ser que já está sendo uma revisão. Então, vou tentar ser mais sucinta, mas espero que seja de bom proveito para vocês essa aula. Primeiro de tudo, eu quero que vocês desconsiderem a formatação. Por exemplo, aqui, né, a gente está vendo controle aversivo na análise do comportamento, e quando eu coloco para expor para vocês, geralmente repete ou muda alguns aspectos de palavras, né? Algumas palavras são repetidas, então vou pedir que vocês desconsiderem quando isso acontecer. Então, para a gente falar sobre controle aversivo, a gente já falou um pouco sobre reforçamento e no controle aversivo é o contrário de reforçamento. A gente vai falar agora sobre extinção e punição. Extinção e punição são dois processos que tendem a diminuir frequência de comportamento, enquanto o reforçamento tem tendência de aumentar frequência de algum tipo de comportamento. Então, seguindo, a gente vai falar agora sobre controle. Controle aversivo, primeiro vamos partir pro fato do controle. Controle não tem a ver necessariamente com uma manipulação, com uma influência, no intuito de dominar, de fechar, de ser tóxico, de limitar uma pessoa, alguém. Não é esse sentido. A gente está falando de controle no sentido científico, não no sentido de senso comum. Uma palavra como a gente costuma falar cotidianamente, rotineiramente. Então, o controle, a gente vai estar falando, na verdade, sobre uma forma de manipular variáveis, para a gente entender os efeitos de certos experimentos, de uma variável em outra variável. Como eu já expliquei para os meus alunos que já me conhecem, o tempo que você fica exposto ao sol vai influenciar o nível, quantas gotas de suor seu corpo vai produzir, a cor da sua pele, de ficar mais avermelhada, é, por- pela, pela extensão do seu corpo, isso também vai influenciar. Então, essas coisas podem ser medidas, observadas, analisadas, considerando a influência, o controle de uma variável em outra. Então, nesse exemplo aqui, né, controlar o volume da televisão e controlar as emoções. Como a gente fala sobre controle no senso comum. A gente não está falando sobre isso, a gente vai pegar um aspecto bem mais científico do assunto. E quando a gente fala de controle aversivo, a gente vai estar evitando eventos desagradáveis ou aversivos. Sabe aquela pessoa chata, que você não gosta, que você evita? É o que a gente fala de estímulo aversivo. É uma pessoa que ela é aversiva, um assunto que você não gosta, aversivo. Claro que eu já falei para a maioria de vocês que é aversivo, que falar bom ou ruim, isso traz um tom de senso comum. Então, a gente evita essas palavras. Eu estou falando para ser mais didático para vocês. Mas usem agradável, desagradável e evitem bom e ruim. Então, a gente evita coisas desagradáveis, é natural do nosso corpo, do ser humano, do organismo em geral, e procurar que nos traz mais agradável, que nos é mais agradável. Por exemplo, uma salada. Para a maioria das pessoas, uma salada não é tão reforçadora, não chama tanta atenção. Agora, uma batatinha frita, um sanduíche, um refrigerante, um doce, bem doce mesmo, cheio de carboidrato, faz mais se torna mais reforçador, nos chama mais atenção. Então, a gente vai entrar nesse aspecto de a gente vai preferir o que é mais fácil, o que não nos tira da nossa zona de conforto,
que são esses eventos desagradáveis. Reforço negativo, já fazendo uma breve revisão. Tudo que é reforço, reforçador, reforçamento, a gente está falando sobre aumento de frequência de um comportamento acontecer. Então, se eu falei que o sanduíche ele é reforçador, o que que eu estou querendo dizer? É mais provável que você vai comer o sanduíche do que a salada. E isso pode ser mais de uma vez. Pode ser que na segunda você, entre salada e sanduíche, você vai no sanduíche. Na terça, salada e sanduíche, você vai no sanduíche. Na quarta, vamos supor que você enjoou do sanduíche, vai na salada. Mas na quinta você volta a comer o sanduíche, na sexta também. Então, de 5 vezes, você comeu 4 vezes o sanduíche, só uma vez que foi a salada. Então, a probabilidade foi maior de você comer o sanduíche ao invés da salada. Então, nesse caso aqui, 4 vezes mais do que a salada, uma probabilidade maior, ou seja, sanduíche é reforçador. Mas quando a gente fala sobre isso, no caso do sanduíche, é um reforçador positivo, no sentido de adicionar, não de bom, de adicionar algo ao ambiente, o alimento, o sanduíche em si. Agora, o reforçamento negativo aumenta a probabilidade do comportamento acontecer, retirando algo que seria desagradável. Então, você, por exemplo, tá lá com uma dor de cabeça persistente. Você toma um remédio para retirar algo desagradável. Então, toda vez que você tiver com aquela dorzinha chata de dor de cabeça, você vai tomar um remédio para retirar aquilo. Então, se aumentou a probabilidade de você tomar o remédio, isso significa que o remédio é um estímulo reforçador negativo para a retirada da dor de cabeça. Ninguém gosta de sentir dor, é natural do nosso corpo. Claro, há casos e casos. Tem gente que sente prazer na dor, mas em quesito biológico, a dor pode nos levar a uma morte prematura. Então, a gente evita sentir dor, se machucar, ter machucados que possam nos colocar em situação de risco de vida, enfim. E aí, entrando na punição. Punição, como eu falei para você já de início, ela vai diminuir frequência de comportamento, certo? Então, quando alguma coisa desagradável acontece contingente a um comportamento, você emitiu um comportamento, vamos supor, xingou sua mãe te dá um tapa na cara. Na hora, contingente é o que eu já comentei com alguns dos meus alunos, de que é algo mais momentâneo. Você fez o comportamento, você já teve a consequência na mesma hora. Então, se você xingou sua mãe, tomou um tapa na cara. O tapa vai entrar como uma punição positiva. Por quê? O xingar a sua mãe, na nossa cultura, é visto como uma coisa muito desonrosa, muito feia, falta de educação, desrespeitoso. O tapa na cara é para quê? Para você não repetir. Então, xingar a sua mãe, ele foi punido positivamente para diminuir a frequência de você xingar a sua mãe. A partir do tapa, que vai lhe causar dor. Hoje, um tapa, se for na frente, por exemplo, de uma tia da sua irmã, do seu irmão, pode te causar uma situação de humilhação. Então, isso tudo que a gente está contextualizando no ambiente é para diminuir esse comportamento que foi, de certa forma, violento, desnecessário, porque tem como você pôr limites, não necessariamente ofendendo alguém, que eu já comentei com vocês sobre a assertividade, mas quem quiser entrar e pesquisar mais sobre o assunto, eu vou deixar mais links disponíveis sobre isso. Então, aqui a gente entra como uma breve revisão, lembrando que estímulo reforçador, tanto positivo como negativo, ó, os reforçadores aumentam frequência. Positivo, sendo adicionado alguma coisa. Negativo, sendo retirada alguma coisa. É mais e menos da matemática, não mais e menos do senso comum de bom ou ruim. Então, aumenta a probabilidade de comportamento ao receber um elogio após uma tarefa bem feita. No caso do positivo. Do negativo, aumenta a probabilidade do comportamento retirando algo incômodo, desagradável. Tirar o cinto de segurança
na verdade, é colocar o cinto de segurança, né? Quando a gente atarracha ele, encaixa ele para parar aquele barulho chato. Tem alguns bancos de carro que eles têm aqueles barulhos de sensor, tipo, coloca o cinto, e para você evitar esse barulho, você coloca, né? Fecha seu cinto para ter seu silêncio, ter seu momento de paz. Os punitivos, a gente vai entrar, punitivo ou punidor, vai entrar no aspecto de diminuir frequência. Positivo, diminui probabilidade, mas no intuito de receber uma coisa ruim, né? Desagradável. Uma bronca, ninguém gosta de tomar bronca, ninguém gosta de tomar grito, ninguém gosta de tomar um tapa, apanhar. Então, são coisas que a gente evita. E quando acontece isso, nosso intuito é diminuir frequência de comportamento. Agora, o punitivo negativo é retirada de algum privilégio, de alguma coisa que você já tinha e você deixa de ter. Não limpou seu quarto, retira seu celular. Você passou da velocidade máxima, perdeu sua carteira, dirigiu bêbado, perdeu sua carteira de motorista. Você passou no sinal vermelho, toma uma multa. Você não tinha aqueles pontos na carteira, você tinha um X número de pontos na carteira, agora você já tem outro número de pontos porque você cometeu uma infração. Isso está sinalizando, não faça outra vez, senão você vai continuar perdendo pontos. Até o momento em que você vai perder sua carteira e aí você perde o direito de dirigir. Claro que a gente está falando em teoria, a gente sabe que na prática muitas pessoas simplesmente passam por cima dessas consequências e a gente vai entrar nisso, nesse aspecto de que por que tantas pessoas ficam sob controle do controle aversivo e por que outras nem tanto. Então, definindo conceitos, redefinindo, né, que a gente já falou. Reforçadores negativos, reforçador aumenta, negativo, retirando alguma coisa. A dor de cabeça entra nesse exemplo. Punitivo positivo, diminui frequência, mas adicionando algo ruim, recebendo, por exemplo, a multa no excesso de velocidade, o tapa que você toma quando você faz alguma coisa que sua mãe falou para você não fazer, um castigo, uma nota ruim, uma advertência, geralmente são estímulos punitivos positivos. Outra questão do reforçamento negativo. Muitas pessoas, por que que eu estou falando tanto de reforçamento negativo ao falar de punição? Quando a gente fala de controle aversivo, não é necessariamente só punição, mas é o fugir, o sair de situações aversivas. Então, por exemplo, o caso do óculos escuro, quando você está com o sol no seu rosto que está te incomodando, você está mal enxergando, ou você está, por exemplo, numa praia e o vento está batendo e aqueles grãozinhos de areia estão vindo no seu rosto, você põe um óculos. Para quê? Para se proteger. Então, você aumentou a frequência de pôr um óculos para se proteger, aumentou comportamentos protetivos adicionando, quer dizer, retirando a luz do sol, que é aversiva, os grãos de areia, o contato com os grãos de areia para ser evitados. Então, a gente retira certos estímulos, às vezes adicionando um óculos, um chapéu, uma roupa mais protetiva. Então, também tem como a gente adicionar coisas para retirar que é aversivo. Nossa irritação de garganta, tomar um remédio, uma balinha, alguma coisa, tomar um chá de gengibre, alguma coisa para evitar, para retirar, para aliviar. Quando a gente fala de reforçamento negativo, a gente vai falar muito sobre alívio. Positivo, quando a gente fala de positivo, reforçamento positivo, geralmente estamos associando a felicidade, a alegria. Já o negativo é alívio. Se for de fácil entendimento para vocês, fazer algum macete, fica mais fácil para vocês pensarem dessa forma. Já falei várias vezes, aí eu vou repassando.
Protetor solar. Por que ele seria um reforçamento negativo? O que aumenta a minha frequência de passar o protetor solar? Evitar uma insolação, evitar algum câncer de pele, alguma doença mais grave. Se eu tenho a pele mais sensível, de que pipoque, alguma alergia, alguma coisa desse tipo. O mascar chiclete, por exemplo, pode entrar para remoção do mau hálito. Você aumenta a probabilidade de mastigar um chicletinho antes de fazer uma reunião, antes de ir para um date, para evitar que alguém chegue em você, nossa, que bafo complicado, que bafo de onça que você tem, né? Então, o chicletinho vem para te ajudar nisso aí. Em outros aspectos também, o chiclete, para vocês verem que contexto é contexto, o chiclete aí já pode entrar como um estímulo punidor positivo quando uma pessoa está lá mastigando chiclete e uma pessoa tem nojo de chiclete, ou uma pessoa está lá mastigando, mastigando com a boca aberta, e a pessoa, tipo assim, tira esse negócio nojento da sua boca, aí já entra como uma punição positiva. Você quer diminuir a frequência daquela coisa que está ali te incomodando falando, às vezes de um pouco mais grosso ou um pouco mais não tão delicado, para a pessoa se livrar daquele chiclete. Então, contextos e contextos. A forma como pode ser levado, o mesmo estímulo, em contextos diferentes, com funções diferentes. E onde que a gente vê isso na nossa vida cotidiana? O reforçamento negativo está em vários momentos da nossa vida cotidiana, moldando nossas ações e decisões, desde evitar multas de trânsito até cumprir prazos para evitar consequências negativas no trabalho. O reforço negativo desempenha um papel crucial na manutenção dos nossos comportamentos. As contingências sociais, ou seja, quando a gente está envolvido com outras pessoas, né, porque nós somos seres sociáveis, também se baseiam muito no reforço negativo. As leis, as normas sociais, as regras, elas são basicamente reforço negativo. Meninos, não corram na piscina. Por quê? Você quer evitar, por exemplo, acidentes, então você aumenta a frequência falando esse tipo de regra para evitar que futuramente aconteça uma coisa mais grave. Então, o cotidiano, viver com outras pessoas, as regras, as normas sociais, as leis, elas vêm muito para a nossa própria proteção. Então, a gente aumenta a probabilidade de essas regras serem seguidas, evitando consequências ruins, consequências desagradáveis, na verdade, desconsidero ruim, que é se machucar, ter uma vida curta. Quando a gente fala para você, no sinal vermelho, parar o carro, é para evitar, por exemplo, no cruzamento você se machucar. O pedestre usar a faixa de pedestre em vez de cruzar a rua no meio do caminho, em qualquer lugar, pular de uma calçada para outra, para evitar acidentes. Mas nem todo mundo, claro, segue esse andamento de regras, que é o que eu falei. Mais para frente a gente vai entender o porquê. Só que esse tipo de reforçamento negativo, então, ele vem com uma forma protetiva, geralmente. Comportamentos de fuga e de esquiva. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de reforçamento de controle aversivo no geral. Comportamento de fuga, quando tem alguma coisa aversiva, desagradável no ambiente, a gente está falando de comportamento de fuga. Não gosto de cachorro, tenho morro de fobia de cachorro. Tem um cachorro no meu ambiente, eu nem vou, eu saio correndo. Eu não me sinto à vontade, saio correndo. São comportamentos de fuga. Não gosto de não gosto de um tipo de pessoa que ela é muito chata, essa pessoa ela me incomoda, no mesmo ambiente que ela tá, eu não fico. Comportamento de fuga. Então, o estímulo aversivo, ele tem que estar no mesmo ambiente para você se retirar. Agora, comportamento de esquiva, ele tem um pouco mais de diferença, que seria o quê?
O estímulo aversivo não precisa estar no ambiente. Eu sei que amanhã o professor vai fazer uma atividade que eu não tenho nem ideia de como começa, como é que faz, como é que termina. Não vou na aula. Então você se antecipa de uma punição. Na fuga, você espera que você vai ser punido, né? Por exemplo, o cachorro vai te morder. Pode ser que não aconteça, mas como você já teve alguma experiência passada com isso, sei lá, um cachorro te mordeu, um animal te atacou, você vai se prevenir e vai embora. Na esquiva, você não se deixa nem chegar perto. Se você sabe que na casa do seu colega, da sua amiga tem cachorro, você já fala: Nossa, a gente não podia ir para um café? Nossa, a gente não podia se encontrar no cinema, no shopping, para evitar de estar no mesmo ambiente que tem um estímulo aversivo, que no caso seria o cachorro. Os exemplos aqui de fuga, né? Você está num ambiente muito quente, se afasta da fonte de calor para aliviar o desconforto. No caso, está perto de um forno, de um micro-ondas, alguma coisa está assando ali perto de você e aquilo está te incomodando. Você sai do mesmo ambiente. Então, fuga. Na esquiva, é o que a gente falou de reforçamento negativo. Antes de eu ter uma insolação do meu corpo todo ficar vermelho, todo manchado, eu passo um protetor solar e evito queimaduras solares. Fuga tem a ver com medo, com fobia. Esquiva já tem a ver com ansiedade. Você já se prepara para uma possibilidade de você ser punido. Você nem sabe se vai sofrer algum tipo de represália, punição, se sentir mal, mas você já se antecipou e já saiu da. Você não deu nem a oportunidade de estar no mesmo ambiente. Na verdade, quando a gente vê, isso é da nossa cultura, né? Dois caras numa moto. Quando a gente vê dois caras numa moto, geralmente a gente associa, emparelhou, na verdade, emparelhamento é, você já viu uma situação semelhante, você acha que o mesmo vai acontecer, né? Vai ter a mesma consequência, e aí você já se programa a evitar que o pior aconteça. Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que é uma senhora, que ela vê dois caras numa moto, e antes mesmo deles se aproximarem, mas eles já estão diminuindo a velocidade perto dela, ela joga a bolsa dentro de uma casa. E nisso, ela, tipo, nossa, me livrei do roubo, né? Dois caras numa moto, já entendi que eu vou ser roubada, vou ser assaltada, já evitei essa possibilidade de perder tudo. E aí, quando eles vão se aproximando, na verdade, eles estão entrando na casa deles. E aí fica aquele clima sem graça. Eles vão, descem, pega a bolsa dela, entrega, ela dá a volta, atravessa a rua e finge que nada aconteceu. Isso a gente poderia considerar como fuga ou esquiva. O que vocês acham? Isso entraria como um comportamento de esquiva, porque não necessariamente aconteceu o roubo, mas ela já se preparou para jogar a bolsa e evitar o roubo. Então, ela se esquivou de um roubo. Claro, se o roubo efetivamente tivesse acontecido, aí sim seria fuga, porque o estímulo que precisaria para a gente falar isso é um roubo ou não é realmente o assalto, né? O levantar voz de assalto, que não foi o que aconteceu. Então, então, uns exemplos aqui para a gente citar sobre fuga e esquiva. Arrumar o quarto. Para você evitar a bronca dos seus pais, provavelmente é mais fácil você arrumar seu quarto para não, quando sua mãe chegar, seu pai chegar, alguém falar alguma coisa, porque não vai ter o que ser falado, você já organizou. Então, para evitar uma bronca, você já organizou seu quarto. Isso é um comportamento de esquiva. Já mentir sobre seu celular estar no silencioso, na presença do seu chefe, já é um comportamento de fuga, porque na presença do seu chefe, ele vai te esculhambar,
porque o seu celular tocou no meio da reunião. Então, ele já fez isso outras vezes, continua no mesmo ambiente e você evita ser punido e já mente. Geralmente, o comportamento de mentir, ele vem para evitar punições futuras, uma forma da gente ganhar tempo, porque de certa forma, dependendo do que você for falar agora, nossa, não fiz a tarefa. Aí seu professor, sua mãe, alguém te esculhamba. Então, para você evitar aquele esculhamba ali na hora, você posterga, você deixa para depois. Só que quando a verdade vem, geralmente vem, você ganha um tempo e aí você vai ser esculhambado do mesmo jeito. Mas você ganhou certo tempo. Então, isso também tem um quê reforçador. Você aumenta a frequência de mentir. Mas isso é uma conversa mais para frente. O sair de perto, né? Sair de perto de uma pessoa chata para evitar uma conversa desagradável sempre é um exemplo de comportamento de fuga. Evita evita, na verdade, desculpa, visa remover a consequência desagradável já presente. Então, você tem uma pessoa que você não gosta de jeito maneira ali naquele ambiente. Para evitar constrangimento, que aquela pessoa venha falar alguma coisa chata, você já mete o pé e pronto. Evita aquele BO, uma possibilidade de uma situação chata. No caso, a pessoa, ela está sendo um estímulo para a fuga, mas alguma coisa que ela já fez contigo, vamos supor uma briga, aí poderia ser um exemplo também de esquiva. Mas isso vai ser contextualizado com mais facilidade mais para frente para vocês também. No caso, assim, quando eu for colocar um exemplo para vocês, julgue se é comportamento de fuga ou de esquiva, eu vou ser mais clara, não vou ser tão abrangente para não haver tantas confusões. Quando a gente fala de fuga e esquiva, a gente está querendo falar muito sobre histórico de reforçamento. Antigamente, quando você, por exemplo, se incomodou com uma situação com um cachorro te mordeu, um cachorro latiu para você, você assustou, isso pode ter acontecido quando você tinha 5 anos de idade. Hoje você está com 16, 17, 20 e mesmo assim ainda não soube lidar muito bem com cachorros. Então, a sua história passada, ela tem influência na sua história presente, até como você vai lidar com isso. Para você evitar ser mordido ou que um cachorro lata contigo, o que que você vai fazer? Você vai evitar lugares que tem esse tipo de estímulo, esse tipo de animalzinho. Então, aumenta a probabilidade de você se esquivar, né, reforçamento negativo, de estar nesses ambientes. E a consequência é, você automaticamente, você nem vai ter que lidar com o cachorro ou com a consequência, seja ele te morder, seja ele latir para você, seja ele, às vezes, cachorro arranha também, né, quando ele passa patinho em você, porque você não teve nenhum contato. Isso serve tanto para coisas protetoras, no bom sentido, como no mau sentido. Uma pessoa que tem medo de falar em público, e isso vai reforçar cada vez mais ela falar menos em público, falar com poucas pessoas, ser uma pessoa mais retraída, mais tímida e dar força para esse tipo de comportamento mais retraído, mais introspectivo e menos força para comportamentos, vamos dizer assim, de extroversão. Tem um experimento que foi feito com ratos albinos, não vou me lembrar de que autor agora no momento, que o ratinho, quando a gente faz, hoje não se faz mais, mas quando se fazia controle, experimentos de controle aversivo, geralmente eram colocados choque naquela parte metálica da caixa de condicionamento. E o rato sentia choque pelas patinhas. Com o tempo, com a exposição, com a repetição, um ratinho aprendeu que se ele ficasse de uma certa maneira, de costas, para essa barra, para essa parte metálica, que os pelinhos dele tivessem contato com o metal, ele não tomaria choque.
E isso foi sendo condicionado, modelado, a uma forma que ele apertava a barra com o rabinho, recebia água, o alimento, e isso estando deitado de costas no, na caixa de condicionamento. Isso tudo para fugir de punição. Geralmente, nós, seres humanos, fazemos N tipo de elaborações, né? Inventar desculpas para fugir de uma situação que te desagrada, você não quer sair com uma pessoa, vamos dizer, um crush, você não sabe dizer, não, não quero sair com você. Aí você inventa desculpa. Tem N possibilidades que a gente faz para evitar o esqueci a palavra, o desconforto. A gente tem muito disso, de evitar o desconforto. E procurei desculpas, outros caminhos para evitar esse tipo de situação. Então, a aprendizagem da esquiva é muito frequente, principalmente na nossa sociedade em geral. Comportamento de fuga e esquiva, eu falei para vocês a conceito, né? No caso da fuga, o estímulo aversivo tem que estar presente, o estímulo da esquiva não necessariamente precisa estar presente. A ideia de punição, então, ela vem mostrar que a consequência é tornar um comportamento menos provável, no caso, por exemplo, dos ratinhos, se tornou menos provável ele ficar com as patinhas diretamente no metal. Ele encontrou uma forma mais reforçadora de encostar as costas e ainda assim continuar recebendo os reforçadores, água e comida. A ideia da punição vem sendo definida por sua função, que é na diminuição de diminuir um comportamento. E quando a gente fala de análise funcional, a gente vai observar o que que aquele comportamento, qual a intenção por trás ali daquele comportamento, qual a função, o que que a pessoa obtém com aquilo, com a forma como ela faz certo comportamento. A ressaca após beber muito álcool é um exemplo de punição, pois diminui a probabilidade de beber excessivamente no futuro. Pode ser que se você bebeu muito no sábado, você vai evitar beber no domingo. Mas pode ser que no outro fim de semana ou no outro fim de semana você volte a beber. Mas a curto prazo, a bebida se tornou um estímulo aversivo para ti. Mas, claro, quando aí você se cura da ressaca, ou você toma um hipoclero, um remedinho antes para poder beber com certa tranquilidade, beber e tomar água ao mesmo tempo, dependendo da forma como você concilia isso, evita, diminui o, a intensidade daquele estímulo ser aversivo ou não para ti. Já falamos sobre punição positiva, negativa, lembrando, punição negativa, punição em geral, abaixa a frequência de comportamento, positiva, adiciona algo desagradável, negativa, retira algo agradável, e aí a gente entra na extinção. A extinção, o intuito dela é diminuir comportamento, mas ela só não reforça. Nada é adicionado, nada é a única coisa que é retirada é o estímulo reforçador. Mas ela não é uma punição, ela não é extinção. Ou ela não é punição negativa nem positiva, ela só retira o reforçador. Gostaria de passar uns vídeos para vocês, mas agora eu não consigo. Mas para exemplificar, tem um vídeo que um gatinho é tão reforçador para ele abrir portas que ele sobe, igual tá aqui essa porta. Ele pula e consegue descer a maçaneta. E aí ele abre a porta e tem acesso ao outro lado. Ou seja, o estímulo reforçador de abrir as portas é sair de onde está, ter acesso ao outro lado. Tudo bem. A dona dele, vendo que ele fugia fazendo muito isso, colocou uma trava na maçaneta. Então, toda vez que ele pulava, não abria. Aí pulava, não abria. Pulava, não abria. Isso pode ser considerado uma
um processo de extinção, porque retirou o reforçador dele, que era o acesso à porta, acesso ao outro lado, quer dizer. Ou seja, ele vai ficar preso onde ele está. Isso pode ser considerado uma extinção. Lembrando que no começo a extinção ela aumenta muito a frequência. Pensa, o gato que sempre abriu a porta várias e várias vezes, uma hora não deu certo. Ele vai pensar, vamos dizer assim, ah, não pus a pata certa, não fui de forma correta. Ah, o peso faltou. Vamos supor, estamos fingindo que isso está sendo pensado. E aí ele vai fazer isso várias, várias, e várias, e várias vezes, porque ele já teve acesso a várias e várias vezes, até uma hora que ele alguma coisa não está nos conformes aqui. E aí para. E é nesse momento que a gente fala que houve extinção, porque diminuiu. Lembrando que quando a gente fala sobre diminuição de comportamento, o comportamento não tende a zero. A gente fala que comportamento, quando uma vez aprendido, tem chance dele retornar, que a gente chama de ressurgência comportamental. Mas ele pode demorar a ser emitido por muito tempo. Pode ser que realmente em dias a frequência de pular numa maçaneta se torne zero. Mas em algum momento na vida dele, se tira essa trava, muda de apartamento, muda de casa, ele pode ser que tente outra vez. E por isso que a gente fala, uma coisa, a grosso modo falando, né, uma coisa uma vez aprendida, a gente não desaprende. Vamos a exemplos de punição positiva e negativa. Perder a mesada. Diminuiu o comportamento, né? Um comportamento ruim, vamos dizer desagradável. Seus pais julgaram aí que você fez alguma coisa ruim, tirou a mesada. Então, diminui comportamento, retirando algo agradável. Punição negativa. Uma alergia alimentar, que, por exemplo, esse é o meu caso. Experienciar uma reação alérgica após comer camarão é um exemplo de punição positiva. A consequência aversiva é a reação alérgica é adicionada após o comportamento de comer camarão, tornando menos provável que a pessoa coma camarão outra vez. Perda de acesso à internet é o mesmo processo da mesada. Suspensão da carteira de motorista também é mais ou menos o mesmo processo. Você retira algo que você já tinha acesso. Então, quando a gente fala de perda, suspensão, retirada, geralmente está relacionado a punições negativas. O reforçamento diferencial, falei para vocês que quando a gente ensina, por exemplo, o modelar a barra, né, o rato pressionar a barra, a gente reforça o que é devido, estar perto da barra, pôr a mão na barra, pata na barra, farejar a barra, isso tudo vamos dizer que são comportamentos adequados. Então a gente vai reforçar. Agora, se o rato está farejando do outro lado da caixa, não está nem perto da barra, não tem por que eu reforçar. E isso é a extinção em si. Então, o reforçamento diferencial vem nisso. A gente reforça os corretos, adequados, e não reforça, né? Põe em extinção o que não é adequado. A gente não pune, a gente põe em extinção. E aí a gente tem um caderno de questionário, na verdade, que após cada capítulo do livro Princípios Básicos de Manuel Medeiros, a gente tem uma breve revisão.
Se não me engano, esse é o capítulo 4 do livro. E vou abrir aqui para ler com vocês, porque eu não estou conseguindo enxergar muito bem no computador. Joãozinho quebrou uma janela de sua casa enquanto jogava bola e levou uma grande bronca. Depois disso, parou de jogar a bola perto de casa. Com relação ao comportamento de jogar bola em casa, levar uma bronca funcionou como? O que geralmente a gente fala sobre broncas, né? Se quer diminuir comportamento, já não é reforçamento. Então já cortamos a B e a C. Diminuir comportamento pode ser extinção, pode ser punição, pode ser positiva ou negativa, né? Punição. Ok, tudo bem. Mas no caso, adicionou a bronca, nada foi retirado. Então a gente está falando de punição positiva. Letra A. Estou da... Questão 2. Marina conversou demais ao telefone e a conta veio astronômica. Seu pai a proibiu de sair de casa por uma semana. A menina passou a usar bem menos o telefone bem menos o telefone. Com relação ao comportamento de falar ao telefone e não poder sair de casa, funcionou como? Se Marina diminuiu o comportamento de falar demais no telefone, como eu falei para vocês, se diminuiu, já não é reforçamento. Então, a gente já cortou a letra B, a letra C, a letra E. Punição positiva ou negativa. Qual que foi a consequência? Não poder sair de casa. Quando eu falei retirada de benefício, de privilégio, a gente está falando de retirada, negativo. Então, foi uma punição negativa. Letra D. Número 3. Joãozinho quebrou um vaso de plantas. Quando sua mãe chegou em casa, perguntou-lhe quem havia quebrado o vaso. O garoto mentiu, dizendo que não sabia, e assim evitou que sua mãe lhe desse uma surra. Joãozinho passou a mentir muito desde então. Com relação ao comportamento de mentir, não levar uma surra e não levar uma surra funcionam como? Letra A. Reforçamento negativo. Letra B, extinção operante. Letra C, reforçamento positivo. Letra D, punição negativa. Letra E, punição positiva. Se o comportamento de mentir aumentou, reforçamento. Então, a gente já cortou letra B, letra D e letra E. Não levar uma surra, então evitou alguma coisa, retirou algo desagradável, então foi um reforçamento negativo. Reforçamento que aumentou o comportamento de mentir, e o negativo é porque retirou a probabilidade de tomar uma surra. Então, Joãozinho se livrou a curto prazo. E número 4. Joãozinho costumava chamar Juquinha, seu amigo, para jogar bola. E este sempre aceitava. Porém, Juquinha se mudou. E quando Joãozinho chamava, ele não mais atendia. Com o tempo, Joãozinho parou de chamá-lo. Com relação ao comportamento de chamar Juquinha e a falta de aceite, funcionou como? Algo diminuiu o comportamento de chamar Juquinha. Então, reforçamento já não é. Temos então punição e extinção. Só que Juquinha adicionou algo aversivo, Juquinha retirou algo agradável. Então, nesse caso, como não houve isso, não houve nem adicionamento de uma bronca, uma briga ou a retirada de algum benefício, a gente pode dizer que nesse caso foi uma extinção. Ele só não colocou o reforçador, que é a sua presença, em prática, em pauta.
Isso a gente pode dizer que é uma extinção. Isso foi um processo de extinção para diminuir o comportamento, de chamar Juquinha até a casa de Joãozinho. Número 5, Marivaldo foi jogar poker uma vez e ganhou. Passou a jogar com muita frequência, quase sempre ganhando. Em relação ao comportamento de jogar poker, ganhar funcionou como? Se aumentou a frequência, já estamos falando de reforçamento. E ele ganhou. Quando ele ganha, ele está ganhando o quê? Dinheiro, respeito, está sendo chamado mais vezes. Isso tudo aí está se tornando o quê? São estímulos o quê? Estão sendo adicionados. Então, reforçamento positivo. Que seria a letra D. Agora, as questões um pouco mais longas. Letra número 6. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, no comportamento de tananã, dizemos que o estímulo aversivo está presente no ambiente. Então, a gente já está falando aqui de fuga ou de esquiva, só nessa frase aqui. No momento em que o comportamento que o elimina é emitido. Fuga ou esquiva. Nós estamos falando sobre um comportamento de fuga, porque o estímulo está presente e aí está fugindo da presença do estímulo. Número 7. Sobre o uso da punição como forma de controle do comportamento, é correto afirmar que, sempre que possível, a punição positiva deve ser utilizada no lugar do reforço negativo, pois isto evita respostas de contra-controle, como a mentira, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês que a gente mente, no caso do Joãozinho? A gente mente para evitar uma punição ali a curto prazo, porque a gente ganha tempo e pode ser que a longo prazo a gente tenha consequência daquilo, ou às vezes nem isso. Isso a gente chama de comportamento de contra-controle. São comportamentos que, para evitar a punição ali naquele momento, igual o próprio ratinho fez de deitar de costas para tomar o choque e não ser afetado, são exemplos de comportamento de contra-controle. Esses comportamentos acontecem geralmente quando a gente está falando sobre punição, que, como eu disse para vocês, ninguém gosta de ser punido. O organismo é, de certa forma, programado para coisas agradáveis, para vivenciar coisas agradáveis, né? Comer coisas boas, participar de situações agradáveis, estar na companhia de pessoas que fazem bem, enfim, geralmente a gente funciona dessa forma. E trazendo então para essa questão, a punição positiva, quando a gente fala sobre punição, no quesito análise do comportamento, a gente deve usar, em primeiro lugar, reforçamento positivo. Negativo, ok, mas antes, reforçamento. Extinção. E, em último caso, punição. Por quê? A punição, ela tem muitos malefícios. A curto prazo, funciona. Você dá um grito com seu cachorro para ele parar de fazer xixi, pode ser que ele vai sair correndo e não vai fazer xixi ali mais. Mas pode ser que ele vai começar a fazer xixi em algum lugar escondido, ou segurar xixi, trazendo uma doença para ele. Isso são as consequências a longo prazo da punição. A curto prazo, super eficaz, porque você ouve um grito, tipo, para de fazer isso, você trava, você para de fazer o que você estava fazendo. Só que você nem entendeu o que você estava fazendo de errado. Você só foi comandado para parar de fazer o que você estava fazendo. Quando a gente faz o reforçamento e o reforçamento diferencial, lembra que a gente, de certa forma, com crianças, com pessoas, diferente de um rato, a gente pode falar, ó, faça isso dessa forma. Então, o reforçamento a gente norteia melhor do que com uma punição. A punição é mais ampla. Pessoas que não gostam de certas coisas, por exemplo, matemática, a gente não sabe em que momento a gente
deixou de gostar de matemática, mas geralmente está associado com situações desagradáveis. Um grito, uma exposição, uma nota ruim, um esculhamba que você ouviu do seu pai, da sua mãe por causa disso. Então, essas coisas fazem nossa probabilidade diminuir de estar em contato com esse tipo de conteúdo. Hum, Então, letra A, só explicando o contexto dela. Então, falsa. Letra B. O uso de punição é bastante comum em nossa sociedade, até aqui sim. Ao contrário de contingências de reforço negativo, não se observam efeitos colaterais no comportamento de quem é punido. Acabei de falar que a gente observa muitos efeitos colaterais. Então, falsa. Letra C. Embora a punição seja eficaz na diminuição de frequência, até aqui tudo bem, de um determinado comportamento, seu uso cotidiano é dificultado pela necessidade de privação específica de um determinado estímulo para que funcione. Quando a gente faz um experimento, por exemplo, no caso do ratinho, né, a gente priva ele de água e de comida. A punição, a gente não precisa privar ninguém de nada, não. A punição ela vai funcionar praticamente em qualquer contexto, não necessariamente há necessidade de privação. Letra D. Sempre que possível, a punição positiva deve ser utilizada em detrimento da negativa, já que a primeira não produz efeitos colaterais, por exemplo, a eliciação de respostas emocionais. Quando a gente é punido positivo, por exemplo, uma bronca, o que que geralmente a gente sente? Raiva, ódio, aquele engasgo na garganta de não se sentir ouvido, de por que que eu mereci esse grito, se sentir indignado. Isso são respostas emocionais? Sim. Então, já cai por terra essa condição. A punição positiva, ela emite, não, elicia muitas respostas emocionais, e geralmente essas que eu acabei de falar para vocês. Letra E, a única que sobrou. Uma das razões pelas quais o uso de punição é tão comum em nossa sociedade, talvez seja o fato de que o comportamento de punir imediatamente é reforçado. Sim, porque se eu falo para de fazer isso aqui, você parou. Então, a minha punição, eu te puni, pronto, você parou, era isso que eu queria. Foi reforçado. Então, letra E. Questão 8. Sobre o uso da punição como forma de controle do comportamento, analise as seguintes proposições. 1. Geralmente está associado à eliciação de respostas emocionais. Sim, controle punitivo. Acabamos de conversar sobre isso. Seu uso é preferível ao de extinção ou reforço de comportamentos incompatíveis com os comportamentos punidos. Acabei de falar para vocês que se a gente precisar escolher entre punição, reforço e extinção, punição vai ser o último a ser escolhido. 3. É bastante utilizada, ao contrário do reforçamento do reforço negativo. Não gera respostas de contra-controle. Acabei de falar que para a gente fugir de certas coisas, isso é um contra-controle. Então, para a gente não ser punido, a gente mente, a gente evita entrar em contato com o assunto. Então, a correta vai ser verdadeira, falsa e falsa. E é a letra B. 9. Uma mãe chega ao consultório de um psicólogo de orientação analítico-comportamental e faz o seguinte relato: Meu filho de 5 anos é muito levado. Ele vive aprontando, fazendo bagunça e sendo mal educado comigo. Quando ele faz essas coisas, eu lhe dou umas belas de umas palmadas. Funciona por um tempo. Ele fica pianinho, mas depois volta a tocar o terror, principalmente quando não estou perto. O que eu faço com esse menino, doutor? Com base na situação descrita pela mãe e no referencial teórico da análise do comportamento, analise as proposições a seguir. A mãe está fornecendo consequências reforçadoras negativas para comportamentos inadequados de seu filho.
falsa. Vou entrar daqui a pouco nisso. Número 2. Em termos técnicos, o procedimento utilizado pela mãe tenta diminuir a frequência dos comportamentos inadequados de seu filho é a punição. As palmadas entrariam como reforçamento, como punição, realmente não intuito de diminuir o comportamento, mas vocês têm que perceber que ele fica pianinho na presença dela. Longe dela, toca o terror novamente. Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Tocar o terror apenas quando a mãe está ausente pode ser considerado um exemplo de contra-controle, que é o que eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Quando você está na frente de um semáforo, que ele está amarelo, mas tem a SMT ali do seu lado, você vai arriscar? Tem gente que sim, tem gente que não. Por quê? Quando um estímulo que ele é controlador, que ele é coercitivo, que de certa forma, né, é violento, porque ninguém quer tomar uma multa. Então, uma coerção está ali sendo trabalhada. Na presença ali do pessoal da SMT, você vai esperar. Se não tivesse nenhum guardinha ou nada, pode ser que você iria seguir sua vida com medo de represália nenhuma. Mas quando tem algum agente coercitivo, que no caso desse caso aqui é a mãe, de certa forma o comportamento da criança diminui, mas ela vai virar as costas, ele vai tocar o terror. Sua mãe fala para você, não joga a bola dentro de casa, mas ela vai lá no mercadinho. No momento que ela virar as costas para ir para o mercadinho, você vai soltar a bola dentro de casa. Então, sim, está sendo considerado um exemplo de contra-controle. E aí a gente fica com a questão por quê? Com a letra E. Porque a mãe não está reforçando negativamente, ela não está retirando alguma coisa, ela está adicionando. No caso, as palmadas, que também não são reforçadoras nesse aspecto. Era para ser uma punição positiva, né? Que era para ser considerada aqui aos comportamentos inadequados. As palmadas vão ser consideradas punição positiva. Enfim, por hoje é só. O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês vai ser da primeira revisão de conteúdo, que é o capítulo 5. E aí a gente vai revisar um pouco sobre reflexo inato, reflexo condicionado, punição, reforçamento, o condicionamento pavloviano, que é o condicionamento clássico. E se não me engano, será só isso. E aí, a partir do condicionamento do contra-controle, do controle aversivo, para os meninos agora de 2025, a gente já entra aí em prova, em matéria de prova, a partir do nosso contra-controle. Desculpa, controle aversivo. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Aproveitem aí os dias, se vocês ainda têm, para dar uma estudada, uma revisão. Bye, bye.